E aí, gente, como é que vocês estão? A gente hoje vai dar início a mais uma aula de filosofia. Vamos lá? Gente, vamos para a nossa aula de filosofia de hoje. Hoje a gente vai falar sobre um assunto que é bem atual. Sempre que a gente pensa em filosofia, tem alguns alunos que acham que filosofia está ligado só àqueles pensadores gregos do passado. Não, a gente pode também tratar de filosofia de assuntos atuais, né? Quando a gente fala eh, das classes sociais, da ciência. A ciência, né, gente, esse termo ciência é um termo bem moderno. Apesar de que a gente sabe, né, que Aristóteles, ele começou já a falar de ciência, né, na época lá dos gregos, né, mas, porém, contudo, todavia, essa ciência, ela só vem a ser de fato desenvolvida com o Renascimento, né, lá na época dos Iluministas. Bem, hoje a gente vai entender um pouquinho, né, sobre essa filosofia da ciência, o que vem a ser isso. A gente sabe que filosofia, né, é ali todo conhecimento, né, a respeito do homem, né, da sua relação com o mundo, né, e com outras pessoas também. Então, o que vem a ser a filosofia da ciência? Gente, certamente que alguns pensadores se debruçaram sobre a ciência, né, e começaram a refletir. Afinal de contas, o que é a ciência, né? Qual é a ciência que deve ser validada, né? De que forma a gente deve encarar essa ciência? Então, tudo isso a gente vai ver na aula de hoje. Eu falo, gente, que a epistemologia moderna deu origem à filosofia da ciência. O que é que eu quero dizer com isso? A gente já viu sobre o estudo dos ramos da filosofia. A epistemologia é aquele ramo da filosofia que estuda o próprio conhecimento, tá? E de que forma que essa epistemologia moderna deu origem à filosofia da ciência? Então, a partir do século XX, alguns filósofos, né, eles começaram a refletir, a questionar a ciência, né, e essas áreas da ciência. Então, eles começaram a dar uma certa atenção para esse campo, para entender um pouquinho da relação entre a ciência, a natureza e a vida humana, né? De que forma que se relacionavam esses três aqui. Então, a filosofia da ciência é justamente esse ramo da filosofia que vai questionar a relação entre ciência, natureza e vida humana. Então, vamos lá. Eu vou trazer aqui para vocês, primeiramente, um filósofo do século XX que chamava Karl Popper, certo? E vou falar um pouquinho sobre ele. Bem, em primeiro lugar, eu queria dizer que esse filósofo, ele questionou o neopositivismo. Professor, o que vem a ser isso? Eu vou explicar para vocês. Eu não sei se vocês se lembram, mas na nossa aula em que eu falei sobre Augusto Comte, lembra que ele defendia o positivismo? Ele acreditava que a ciência, gente, ela sempre se produzia a partir dos experimentos e que o progresso do conhecimento, ele era acumulativo, certo? Então, o que vem a ser isso? Ele achava que tudo era possível se provar através do empírico, né? Do experimento, da comprovação científica. E que uma coisa, certamente, que um conhecimento, né? Ele se acumulava para um conhecimento posterior. Porém, a gente sabe que no século, né, que houveram algumas teorias que foram ali questionadas entre o século XIX e o século XX, com Albert Einstein, por exemplo, né, que veio a questionar as teorias de Newton. Então, isso daí já gerou o quê? Já gerou nos pensadores, bem, então a ciência, ela não é bem assim, ela não é bem acumulativa, né? Então, esse Karl Popper, ele começa a questionar esse positivismo. Gente, sempre que eu falar positivismo, vocês lembram do Augusto Comte, tá bom? Que é aquela ciência, progresso do conhecimento, empirismo, a ciência experimental, tá bom? Então, ele começa a questionar esse neopositivismo. Entende? E ele acredita também que a ciência, ela sempre vai levar a novos desafios. Eu vou dar um exemplo na prática. Por exemplo, eu sou uma cientista. Aí eu falo assim, ó, gente, meu experimento é sobre os ovos. Eu tô fazendo um experimento sobre os ovos
E assim, no meu experimento, todo ovo ou é branco ou é marrom, tá bom? Então, eu fui lá, busquei ovos de Feira de Santana, de São Paulo, de Curitiba, mandei trazer ovos da Europa, ovos dos Estados Unidos, e ali, no meu experimento, eu provei que realmente os ovos são brancos ou marrons. Só que aí, lá na Conchichina, num lugar que eu não fui buscar ovos, tem ovos que são azuis e tem ovos que são azuis com pintinhas pretas. Então, isso já cai por terra todo o meu experimento, tá? Então, para Popper, né, a ciência, ela sempre estava atrelada a quê? A novos desafios. E que esse positivismo, esse conhecimento acumulado, esse conhecimento acumulativo, esse conhecimento experimental, ele sempre teria que ser questionado. Outro filósofo importante do século XX que veio a questionar esse modelo científico, esse pensamento sobre a ciência, essa filosofia sobre a ciência foi Thomas Kuhn. Olha só, o que ele veio a dizer nas suas teorias filosóficas? Ele veio, gente, a dizer que a ciência era revolução, exatamente, que a ciência era romper paradigmas. Então, a ciência nada mais é que você pegar uma teoria que já existe e questioná-la e revolucioná-la e propor uma nova uma nova teoria sobre aquilo. Então, para Thomas Kuhn, toda ciência tinha que ter o seu caráter revolucionário, porque só a partir daí nasceriam realmente teorias que pudessem trazer, né, uma nova força para a ciência. Então, a ciência precisava o quê? Romper paradigmas. Professora, eu não sei o que é paradigmas. Gente, paradigmas são os modelos pré-estabelecidos. Então, a ciência tinha que romper esses modelos. Seria um próprio caráter da ciência romper com esses modelos e não mantê-los. Então, olha só. Você vê, gente, que, por exemplo, Albert Einstein. É claro, né, que ele revolucionou a ciência. E revolucionou a ciência até por conta de suas teorias ter um cunho muito teórico, né? Tinha um cunho prático, sim, mas tinha um cunho teórico também. O Stephen Hawking, né, que é aquele cientista, o físico, né, que faleceu recente e ele era tetraplégico, né? Ele criou a teoria, né, sobre os buracos negros e muito da sua teoria era extremamente filosófica, porque, gente, não tem como estudar os buracos negros, né? Não tem nem como se aproximar de um buraco negro, não tem como você mandar uma sonda lá para um buraco negro. Então, você não tem como fazer a ciência. Essa ciência que ele fez foi uma ciência totalmente filosófica, a ciência do pensamento, uma ciência que também rompe os paradigmas desse modelo de ciência que muita gente acredita. Né, que esse é um modelo positivista de tudo que é ciência está ligado ao experimento, à experimentação. E isso não é verdade, né? Você pode comprovar, sim, sem experimentação, tá? Muitos cientistas físicos fizeram isso. Então, Thomas Kuhn, ele traz, né, essa teoria de que a ciência é revolução e que ela deve romper paradigmas sempre para que ela venha, de fato, descobrir novidades, descobrir algo novo, né? Ou então ela continua, né, repetindo velhos modelos. Então, gente, a nossa aula de hoje foi um esclarecimento sobre o que vem a ser a filosofia, né, da ciência e também o trajeto do positivismo até a revolução científica. Lembrando que a nossa aula não termina aqui, tá bom? A gente vai ver também o trajeto, né? Verificabilidade, falseabilidade e a revolução científica também. Caso vocês queiram se aprofundar um pouco mais nesse assunto, está no livro de vocês, na página 68, 69, 70 e 71, tá bom?
Eu vou ficando por aqui, eu deixo um grande abraço para vocês e bom estudo.